Muito bem, a gente tem o vídeo e a gente tem repercutido isso ao longo dos últimos 2 dias. O vídeo já rodou o mundo, mas, claro, o interesse público parece aí não parar nele. Então, vamos recapitular o que aconteceu. Os Estados Unidos afundaram uma embarcação, acabando com o falecimento de 11 pessoas que estavam a bordo. Era um barco que carregava narcóticos pelo Caribe da organização narcoterrorista Tren de Aragua, um grupo venezuelano que o presidente americano disse, pela primeira vez, estar de alguma forma ligado a Nicolás Maduro. Se a gente tem o vídeo, a gente pode resgatar. Temos aí? Vamos lá então. Vídeo divulgado ainda na terça-feira. Até na coletiva de imprensa que a gente realizou na época, Trump entrou e falava que depois que vocês saírem daqui vai ter uma notícia que é urgente, vocês vão ouvir falar disso. A gente acabou realizando essa intervenção contra uma embarcação venezuelana. Na sequência, a gente passa pelas reações quanto ao caso, conforme o secretário de Estado Marco Rubio está aqui na América do Sul, e ainda a gente vai passar mais sobre o que é o Tren de Aragua, essa organização que não fica restrita à Venezuela ou ao tráfico no Caribe, não, e tem um fenômeno mais amplo onde ela se comunica com muitos grupos criminosos pela região. Muito bem, vamos passar então pelos detalhes e pelas reações. A gente teve aqui também falas então de Marco Rubio e de Pete Hegseth. Marco Rubio, secretário de Estado, Relações Exteriores dos Estados Unidos, Pete Hegseth, secretário de Defesa. A gente começa então com Marco Rubio. Temos aí o vídeo do secretário de Estado, vamos lá. The president is going to be on offense against drug cartels and drug trafficking in the United States. It destabilizes not just the country, but the entire Caribbean basin. These particular drugs were probably headed to Trinidad or some other country in the Caribbean, at which point they just contribute to the instability these countries are facing. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America, the full might of the United States, to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from and no matter how long they've been able to act with impunity. Those days are over. A gente deve ter também o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Vamos lá. I watched it live. We knew exactly who was in that boat, we knew exactly what they were doing, and we knew exactly who they represented. And that was Tren de Aragua, a narco-terrorist organization designated by the United States trying to poison our country with illicit drugs. Last year, under the Biden administration, all 4 years, 100,000 Americans died from drug-related, from drugs, from the use of drugs, many of which poured in from Central and South America through our southwest border. Now, we're sealing the border. But President Trump is willing to go on offense in ways that others have not been, and to send that clear signal to Tren de Aragua, Cartel del Sols, and others emanating from Venezuela. We're not going to allow this kind of activity. You're poisoning our people. We've got incredible assets, and they are gathering in the region. And so you want to try to traffic drugs? It's a new day. It's a different day. And so those 11 drug traffickers are no longer with us, sending a very clear signal that this is an activity the United States is not going to tolerate in our hemisphere. Enquanto isso, vale a pena a gente acrescentar também, resgatar o que a gente apurou hoje mais cedo no Giro de Notícias, quando a gente falava que a líder de oposição venezuelana, Maria Corina Machado, havia discutido aí com o Diosdado Cabello, veio uma ameaça dele, que é um da alta cúpula do chavismo. Ela recebeu ameaças dele, conforme ela falava que o regime estava nas cordas. Então, vamos recapitular o que aconteceu. Diosdado Cabello, então, fez ameaças contra Maria Corina Machado, líder de oposição, indicou que os opositores que apoiavam intervenções estrangeiras não sairão ilesos, disse ele então depois que o barco foi afundado, e acusou Maria Corina Machado de colaborar com os Estados Unidos para desestabilizar a soberania da Venezuela. Isso também aumentou a tensão política interna em um momento onde a oposição venezuelana, segundo relatos, tem retomado mobilizações em algumas regiões do país, também incentivada pela operação americana e pela pressão crescente sobre o regime chavista. A líder de oposição, então, a Maria Corina Machado, lembrando, disputou eleições em 2024, as primárias, depois foi impedida de disputar de fato a presidência, acabou apoiando Edmundo González Urrutia, que venceu as eleições venezuelanas, segundo alega a oposição por ali, mas, claro, com a fraude eleitoral que é amplamente reconhecida internacionalmente, acabou não tomando posse e Maduro ficou, então, à frente do regime. A avaliação de Maria Corina Machado agora é de que o regime está em sua fase final. Ela falou recentemente sobre isso numa cúpula no Panamá, dizendo que, nas palavras dela, a cada dia que passa se aperta o cerco contra o cartel narcoterrorista liderado por Maduro. Ela disse também que a intervenção americana estava expondo a fragilidade da estrutura política e criminosa do governo e que o apoio popular à oposição crescia à medida que o regime se isolava internacionalmente. Foi na cúpula do Panamá, então, onde ela falou a respeito do assunto e reafirmou o compromisso com uma eventual transição democrática na Venezuela. Novamente, Pete Hegseth foi perguntado a respeito e disse que uma mudança de regime
era uma coisa que o presidente americano teria que, então, decidir. Enquanto isso, a gente pode pontuar também a questão sobre a expansão do Tren de Aragua pela região e o que é essa gangue. A gente tem aqui na tela, devemos ter então uma imagem da organização Inside Crime que pontua mais a fundo como se disseminou pela região o grupo. Temos então, vocês acompanham aqui comigo. Isso é um mapa apurado pela Inside Crime, que é uma organização que monitora o crime na América Latina. As rotas que vocês veem destacadas são então parte de como o Tren de Aragua se desloca da Venezuela para operar em muitos outros países por toda a região. Vocês veem ali a passagem por Bolívia, Argentina, chegando ao Chile e mesmo ao porto de Guayaquil, no Equador, ali aonde também, chegam ao Peru, são algumas das rotas regionais, com registros também de que estejam operando a partir do porto de Guayaquil, no Equador. Mas não são a única organização criminosa ali na região a estar atuando dessa forma. E vale a pena registrar, enquanto a gente está passando pelo assunto, que há relatos também mesmo de colaboração no tráfico, chegando até organizações criminosas brasileiras. Afinal de contas, algumas das principais rotas de escoamento de drogas da América Latina passam por Guayaquil, no Equador, Iquique, no Chile, e o Porto de Santos, em São Paulo. E até a nossa apuração traz o seguinte: a crise migratória venezuelana também teria acelerado a disseminação do grupo pela região, tá? Afinal de contas, são aí 7 milhões de pessoas que saíram da Venezuela, cerca de 500 mil vindo para o Brasil, a maioria indo para a Colômbia, mas espalhando de fato muita gente pela região, o que poderia incluir agentes criminosos tendo facilidade de se mover por aí. Colômbia, Equador, Chile, Peru, Bolívia e Brasil são algumas das regiões que abrigam uma grande quantidade de exilados venezuelanos. E as alianças com outras facções, como eu dizia, são também alvo de investigação. Não é a única que se expandiu, a única organização criminosa venezuelana que se expandiu aí nesse ínterim. O Clã Melian, que é outra gangue da Venezuela que trabalha com tráfico de drogas, também se expandiu além das fronteiras, com operações similares como as do Tren de Aragua. Encerrando aí o segmento, a gente pontua que o momento após o ataque ao barco venezuelano no Caribe é onde o secretário de Estado Marco Rubio também passa pela América Latina com a criminalidade, o tráfico de drogas internacional na mira. Passou pelo México ontem, falou então com coletiva de imprensa sobre cooperação contra os cartéis e está agora no Equador, onde o presidente é um aliado de Donald Trump, o presidente Daniel Noboa, que fez campanha dizendo que ia cooperar internacionalmente e fazer de todas as formas o que fosse necessário para lidar com a onda de crimes que há no Equador. A gente falava aí do Porto de Guayaquil, é também um dos lugares focais de operação do Tren de Aragua e de até 22 organizações criminosas, segundo uma apuração da organização Inside Crime. A gente aguarda para ver agora na sequência o que vem da viagem de Marco Rubio, mas fica aí o registro das reações, conforme Tren de Aragua, uma coisa que não se restringe à Venezuela e vista por toda a região, cooperando também com outras facções criminosas.